A paz do Senhor, irmãos, é um prazer imenso, uma satisfação muito grande poder participar com vocês, né? Participar desse momento abençoador, enriquecedor da Igreja Batista Getsemane, aí em Cocal. O texto de Eclesiastes 3,15, ele nos diz assim: o que é já foi, e o que há de ser também já foi. Apenas a parte A. Tem uma tradução que diz assim: o que é, já foi, e o que há de vir também já era. Esse texto que nós lemos, ele nos leva a entender de que, para Deus, os fatos, os acontecimentos que nos cercam são apenas reproduções passadas. A Bíblia, ela nos apresenta várias situações de praga, e se observarmos, nós vamos ver de que esse cenário do coronavírus, ele é tão somente a reprodução de uma delas. Em pleno século XXI, com todo o avanço da medicina, o mundo ele está sendo assolado por esta praga que não só tem tirado a paz, mas também tem mudado os hábitos e o costume de toda a população mundial. E dentre algumas situações de praga relatadas pela Bíblia, a primeira que ela relata são as pragas do Egito. E fundamentado nelas, eu quero trazer para os irmãos duas verdades acerca do coronavírus, ou seja, acerca das pragas. A primeira verdade é que Deus está no controle de tudo. Nada, absolutamente nada, por melhor ou pior que seja, está fora do controle de Deus. Deus, ele é soberano, ele é onipotente, é aquele que governa, cria e sustenta todas as coisas. Não é? Então nada foge do controle de Deus. E a segunda verdade é que as pragas na Bíblia, se nós observarmos, vamos ver que elas sempre estão associadas com o contexto de pecados. Nós temos visto através da mídia vários cristãos sendo decapitados, executados lá na China, tão somente para intimidar outros cristãos e propagar o Evangelho. Lembrando-se de que a China foi lá que se originou esse coronavírus. E no Brasil, o maior número de pessoas infectadas, elas estão concentradas no estado do Rio de Janeiro e São Paulo. E o que ocorreu nesses dois estados nos 2 últimos anos? Nos 2 últimos carnavais? A representação de Jesus sendo ridicularizado e sendo derrotado pelo próprio Satanás através de uma representação. E agora o importante observar que para a morte nos primogênitos, para que a morte dos primogênitos não alcançasse o povo de Deus, haviam diretrizes, dadas pelo próprio Deus que eles deviam observar. Essas diretrizes, a primeira delas era ungir os umbrais da porta com sangue, e a segunda era não sair de casa, ficar dentro em casa. Rabi e sua família também, ao serem poupadas, preservadas da destruição dos muros de Jericó, houve diretrizes que lhes foram passadas. A primeira delas era o fio que tinha que ter sido pendurados, e em seguida eles não deveriam sair de casa. É verdade que o governo era teocrático, não é? Mas hoje as autoridades, as quais nos governam, elas são instituídas por Deus. Sabe, irmãos, em meio a tudo isso, não há motivos para ficarmos apavorados. Existe uma promessa no Salmo 21 de que praga nenhuma chegará na nossa tenda, praga nenhuma chegará na nossa casa.
basta apenas nós exercitarmos a nossa fé, né, e crermos no poder de Jesus que nos livra de todo e qualquer mal. E agora, algo fantástico, né, mediante todo esse contexto de pragas, com esse contexto assim, de flagelo, algo fantástico. Todas as pragas do Egito, todas elas só se acabaram através da oração de Moisés, não é? E como igreja, nós podemos mudar esse contexto. Como igreja, através da nossa oração, através do nosso clamor, nós podemos antecipar o fim desse flagelo. Você fazendo o seu papel de filho de Deus, de embaixador, fazendo o seu papel de igreja, exercendo a sua fé, guerreando, batalhando, orando, clamando. Com certeza, você tendo essas práticas, o tempo de vida desse coronavírus, ele será reduzido drasticamente, né? Lembrando que mediante a tudo isso, não há motivos para ficarmos apavorados, porque existe uma promessa de que aqueles que estão debaixo da cobertura do sangue do Altíssimo, aqueles que estão à sombra do Altíssimo, praga nenhuma chegará à nossa tenda. Amém? E que Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus.